Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E o caso de hoje é sobre um casal da alta sociedade do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que teve um triste fim. Muito foi especulado na época do porquê alguém faria isso com duas pessoas tão adoradas pelo círculo em que viviam, mas o que poucas pessoas sabiam eram as desavenças que ocorriam dentro da mansão do casal. Hoje eu vou te contar a história da família Hayson. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Tudo isso é muito importante para que meu canal cresça cada vez mais. Nós estamos postando de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nada. E além disso, eu abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho. E com isso você terá acesso a vários benefícios, além de ter um vídeo por mês exclusivo para membros. Então clica aqui no primeiro link da descrição e se torne um membro. E para as meninas que sempre me pedem quais batons e maquiagens eu uso nos meus vídeos, eu separei todas as que eu uso e deixei no link aqui no box de descrição do meu vídeo. E além disso, eu também separei algumas indicações de livros para vocês. Então clica aqui, entra na minha loja e faça suas aquisições. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ian Sorin, nascido em 1º de agosto de 1966 em Bangkok, na Tailândia, era filho de um diplomata alemão que se mudou com a sua família para os Estados Unidos em 1977. Lá, o Ian conheceu uma moça 2 anos mais velha que ele, chamada Elizabeth Roxane Hayson, nascida em 15 de abril de 1964, na Rodésia do Sul. Mas ela era uma cidadã canadense e filha dos socialites milionários Derrick William Hayson, um executivo do aço, e da Nancy Astor, que era uma artista. O Derrick era sul-africano de nascimento e tinha também cidadania canadense. E ele tinha lutado pelos britânicos na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou se tornando um poderoso executivo de uma empresa siderúrgica sul-africana e mais tarde ele se mudou para Nova Escócia a pedido do governo canadense para recuperar uma siderúrgica nacional falida. Com isso, ele se tornou presidente de 2 corporações da coroa da Nova Escócia. A Nancy era linda, inteligente e aventureira e ela foi criada em Lynchburg, na Virgínia, nos Estados Unidos, em uma família muito privilegiada. Essa era uma cidade bem pequena e bem tranquila dos Estados Unidos, então era aquela típica cidade do interior, onde todo mundo se conhece, onde as pessoas dormiam com as portas destrancadas e onde as pessoas confiavam uma nas outras o suficiente para deixar uma cópia da chave da casa com os vizinhos. E a Nancy era uma mulher muito preocupada com o nome da sua família e também que achava muito importante fazer parte da alta sociedade. E falando um pouco sobre a história da família dela, a Lady Astor era da família da Nancy. E para quem não sabe, a Lady Astor era casada com um homem da nobreza britânica e ela foi a primeira mulher a ser membro do parlamento da Inglaterra. A Nancy viajou por todo o mundo com seu pai quando ela era mais jovem, que era um geólogo, antes de se casar com o Derrick Hayson. Eles se casaram na África do Sul em 1960. Porém, quando eles se casaram, eles tinham tido casamentos anteriores, de onde nasceram 5 filhos, 2 sendo da Nancy, com o primeiro marido, e 3 do Derrick, com a sua primeira esposa. Em 64, nasceu a filha do casal, que é Elizabeth Hayson, 10 anos mais nova que seus outros irmãos. No ano seguinte, a família se mudou para Luxemburgo e depois para Nova Escócia. Isso quando Derrick foi promovido a presidente daquelas 2 corporações da coroa do país. A Elizabeth era uma menina que herdou toda a beleza da sua mãe e também a inteligência de ambos, do pai e da mãe. Anos depois, quando seus pais se mudaram para a comunidade rural de classe alta de Lynchburg, na Virgínia, em 82, ela já era uma adolescente brilhante que havia sido criada boa parte da sua infância e adolescência em internatos ingleses exclusivos. Nessa época, seu pai já tinha se aposentado. Quando ela era mais nova, ela tinha sido matriculada em um internato na Suíça, antes de ser transferida para o internato Abadia de Wincombe, na Inglaterra. Mais tarde, Elizabeth revelou um ressentimento quanto a ter passado tantos anos em internatos, porque, segundo ela, seus pais não davam a atenção que ela precisava na época. Ainda mais com ela morando tão longe enquanto eles moravam nos Estados Unidos.
Ela disse que eles eram pais muito ausentes, que nunca prestigiavam nada do que ela fazia, como por exemplo peças de teatro que ela estrelava. Ela falou também que eles não se importavam com ela, porque quando a escola tentava entrar em contato com eles para avisar sobre problemas de comportamento que ela estava tendo, como por exemplo notas baixas e uso de substâncias ilícitas, eles nem sequer atendiam aqueles telefonemas. E quando atendiam, eles não davam a atenção necessária ou achavam que a escola estava mentindo. É dito que o Derek achava até engraçado, porque ele achava que era tudo mentira. Em seu último ano no internato na Inglaterra, ela começou a tirar notas bem baixas e não passou na sua entrevista para entrar na Trinity College em Cambridge. Nessa época, ela se viciou em substâncias ilícitas e fugiu do internato para viajar pela Europa com uma amiga que gostava de meninas. Ela ficou 1 ano e meio viajando e depois, finalmente, ela decidiu voltar para a casa dos seus pais, que já estavam morando em Lynchburg nessa época. Eles moravam em uma casa bem grande, também bem isolada, em East County, onde as pessoas ricas geralmente moravam para ter sossego e também bastante espaço em suas propriedades. A Nancy, a mãe da Elizabeth, chamava a sua propriedade de Lucy Shippings. Os pais da Elizabeth tinham uma vida muito badalada e todos os conheciam. Eles iam com frequência no Country Club da cidade e lá eles se encontravam com amigos para tomar drinks e jogar jogos de carta, e eles adoravam esses eventos sociais. E a Elizabeth era uma menina extremamente inteligente, mas ela era uma adolescente muito rebelde. Ela se vestia toda de preto, cortava seu cabelo bem curto, usava ele todo espetado, ela tinha um estilo bem punk assim, e era também uma menina bem animada. Mas dizem que apesar desse estilo rebelde, onde ela entrava as pessoas gostavam dela, então ela era sempre notada. Nessa época que a Elizabeth voltou a morar com seus pais, eles decidiram dar toda aquela atenção que a filha almejava. Até porque ela fugiu de um internato, ficou viajando 1 ano e meio, então eles viram que realmente tinha algo acontecendo ali, que eles precisavam dar mais atenção à filha. Porém, essa atenção excessiva começou a sufocar a Elizabeth. Ela fala que eles se tornaram extremamente controladores, querendo mandar em tudo o que ela fazia. No outono de 1984, a Elizabeth, com 20 anos, se matriculou em um programa de honras na Universidade da Virgínia, que ficava a cerca de 1 hora da casa dos seus pais. E por isso ela decidiu se mudar para mais perto da faculdade, para a cidade de Charlottesville. Ela conseguiu uma bolsa exclusiva que selecionava apenas 6% dos melhores calouros para estudar na universidade. E esse programa colocava aqueles alunos juntos, todos os selecionados, em um mesmo alojamento durante o primeiro ano de curso. No primeiro dia de aula, quando estavam todos se conhecendo em um churrasco que estava ocorrendo ali na faculdade, ela conheceu o Jens, que também era um bolsista daquele programa. Ele era um rapaz extremamente inteligente e ele tinha 18 anos nessa época, ou seja, ele era 2 anos mais jovem que ela. E ele era considerado um rapaz desajeitado e inseguro, que não tinha um grande círculo social. Ele usava óculos bem grossos e alguns alunos o achavam extremamente arrogante e grosseiro. E além dele ter conseguido essa bolsa, ele também tinha conseguido outra para fazer parte do programa Jefferson, que oferecia uma bolsa acadêmica completa. Então o Jens era um menino muito, muito inteligente, a Elizabeth também era uma menina muito inteligente e eles se encontraram naquele curso. E durante aquele churrasco ele conta que viu a Elizabeth de longe e a achou muito bonita e chegou perto ali para puxar assunto. A Elizabeth era uma moça muito mais moderna que ele, também muito mais para frente e mais velha que ele. Já o Jens era um estilo mais nerd, mais reservado. Ele conta que a Elizabeth era diferente de todas as outras meninas, principalmente por causa do seu sotaque britânico. E ela gostava de falar que usava substâncias ilícitas, que gostava de meninas, enquanto o Jens era considerado um cara fechado e até mesmo, muitas vezes, grosseiro. Mas por ele ser estrangeiro, ele também se diferenciava dos outros alunos, e isso acabou chamando a atenção da Elizabeth. Como eu falei, ele era também extremamente inteligente e isso atraiu ainda mais a Elizabeth. Eles se conheceram durante esse churrasco no primeiro dia de aula e logo eles se deram muito bem e ficaram completamente apaixonados um pelo outro. A Elizabeth foi a primeira namorada que ele teve e ela era tudo pra ele. Logo de cara, assim, ele se apaixonou perdidamente por ela. Ela também se apegou muito a ele e o relacionamento deles era extremamente intenso. Após 3 meses de romance, Elizabeth decidiu apresentar o Jens aos pais dela e fizeram um almoço ali de família. Porém, esse almoço com os pais dela não foi nada bem. Foi praticamente um interrogatório para o Jens.
Os pais dela perguntaram várias coisas ao Ian sobre sua família e também sobre o seu passado. E ao final do almoço, os pais da Elizabeth já tinham chegado à conclusão de que aquele menino não era bom o suficiente para a filha deles. Eles acharam que ele se comportava de maneira estranha, o que poderia indicar que ele usava substâncias ilícitas. Então, os pais dela não aprovaram o relacionamento. Além disso, ele não tinha um nome de peso, um sobrenome de peso. Então, isso era algo muito importante, principalmente para Nancy, para a mãe de Elizabeth. Mas ainda assim, nada mudou na vida do casal. Eles continuaram juntos e completamente apaixonados um pelo outro. Quando eles voltavam para casa durante as férias na faculdade, eles costumavam escrever longas e apaixonadas cartas um para o outro, e nessas cartas eles também deixavam claro que odiavam os pais da Elizabeth, por eles não aprovarem o relacionamento deles. Além disso, Elizabeth mais tarde falou que a mãe dela se tornou uma pessoa muito invasiva, ao ponto de ir até a faculdade sem avisar antes, apenas para verificar se realmente a filha estava lá. O controle que os pais dela passaram a exercer sobre sua vida, e também o fato de não gostarem do Jens, por ele não ter um sobrenome importante e também por não almejar uma carreira de médico ou advogado, foi criando um ressentimento enorme no casal. E a Elizabeth, com tantos anos crescendo em internatos, longe dos seus pais, não permitia que agora seus pais tomassem as decisões por ela. Ou seja, ela não iria terminar o seu relacionamento com Jens por causa da opinião dos seus pais. E tudo isso nos leva à manhã de 3 de abril de 85, uma quarta-feira. Nesse dia, alguns amigos do casal Rayson foram até a casa deles para jogar o jogo de carta que eles gostavam. Porém, após bater algumas vezes na porta, ninguém atendeu. Eles acharam aquilo bem estranho e foram até a casa de um vizinho que tinha a cópia da chave da casa e pediram que ele abrisse a casa para verificar se estava tudo bem com o casal. Assim que eles abriram a porta, eles encontraram uma cena horrível na Luz Shippings. No mesmo dia, Elizabeth foi notificada pela polícia de que seus pais tinham sido encontrados sem vida na Holcomb Rock Road, que era o endereço da casa em que moravam. Assim que a polícia anunciou a ocorrência, vários policiais e repórteres e também a população da cidade se aglomeraram em volta da cena do crime. Todos conheciam o casal Rayson e aquilo era um acontecimento extremamente chocante para a comunidade. A polícia foi até a casa após a denúncia de um amigo que não estava conseguindo entrar em contato com o casal já há alguns dias, e assim que a polícia foi até a casa e entrou, eles viram uma cena terrível. Quando as autoridades entraram na casa naquele dia, eles encontraram o Derek Rayson caído perto da porta, que fazia a divisão da sala de jantar com a sala de estar da casa, e ele tinha levado 36 golpes com objeto cortante e também tinha tido a sua garganta ferida. Além disso, tinha um corte em formato de V no seu queixo. Na cozinha estava Nancy de bruços, com a garganta da mesma forma e com 6 golpes semelhantes pelo corpo. E pela posição em que ela estava, parecia que ela tinha tentado fugir após o seu marido ser atacado, porque ela estava na cozinha próxima da porta de saída. E o chão da casa estava todo manchado com fluidos corporais vermelhos. Além disso, eles quase tiveram a cabeça separada do corpo por causa do corte na garganta e tinham sido atacados pelas costas. O Derek tinha 72 anos quando teve a vida tirada e a Nancy tinha 53 anos. Na casa não havia nenhum sinal de arrombamento ou de roubo. Olhando a sala de jantar, parecia que o casal havia acabado de se sentar para jantar antes de terem a vida tirada. No local também tinha bastante bebidas alcoólicas e aparentemente eles estavam fazendo consumo disso naquela noite. O xerife Carl Wells nomeou o Rick Gardner e o Chuck Reid como os principais investigadores desse caso. E a primeira coisa que eles fizeram foi falar com os vizinhos para saber se alguém havia visto algo diferente nos dias anteriores. As autópsias dos corpos determinaram que ambos tinham níveis de álcool no sangue de 0,22%. E foi determinado que tudo tinha acontecido pelo menos de 2 a 3 dias antes dos corpos serem encontrados. Ou seja, tudo aconteceu no final de semana e eles foram encontrados na quarta-feira. Quando as fotos da cena do crime foram analisadas, a primeira teoria levantada foi que tudo tinha sido feito parte de um ritual satânico. Isso porque todo o fluido corporal havia sido esfregado no chão e falaram que também que tinha marcas no corpo do Derek que lembrava o símbolo 666. E quando uma teoria desse tipo é levantada em um caso de grande repercussão, infelizmente começam a enxergar coisas onde não tem. Porque até a forma que o casal estava no chão foi apontado como um possível ritual que haviam feito com eles. E logo essa teoria começou a ser noticiada em grande massa. Mas a verdade é que a polícia, dias após o crime, ainda não tinha
um motivo e nem suspeitos para o crime. E isso, em uma cidade pequena onde todos se conhecem, se transforma em uma grande tempestade, porque o medo toma conta de todos e a população exige uma resposta da polícia o quanto antes. Os policiais estavam tendo noites de sono mal dormidas por causa da pressão em cima deles nesse caso, porém pouco andava na investigação. Diante disso, eles resolveram pedir a um marceneiro para cortar o piso de madeira da mansão, exatamente onde tinha sido deixada uma pegada de alguém que estava usando meia. Essa provavelmente era a pegada do criminoso, porque as vítimas estavam usando sapato quando tiveram a vida tirada. Durante a investigação na mansão, eles encontraram também fluido corporal vermelho no banheiro. Então, quem havia feito aquilo tinha tomado banho antes de ir embora. No mesmo banheiro também foram encontrados fios de cabelo que não combinavam com os cabelos do casal. Tudo isso mostrava que o criminoso não teve pressa para sair da casa, como se não tivesse medo de ser pego ali dentro. Mesmo após cometer o crime, a pessoa se sentiu à vontade o suficiente para tomar banho no banheiro daquela casa. E o fluido corporal vermelho encontrado no banheiro era do tipo O, e não combinava com o do casal, porque o do Derrick era tipo A e da Nancy era tipo AB. Além disso, o fluido corporal das vítimas estava espalhado no chão como se alguém tivesse esfregado tentando limpar. Então, ficou cada vez mais claro para a polícia que quem tinha feito aquilo provavelmente conhecia pelo menos a rotina da família, porque ele não teve medo de ser pego ali dentro. Enquanto os investigadores trabalhavam, a família começou a organizar o enterro, que aconteceu 4 dias depois deles serem encontrados, e quem organizou tudo foi a Elizabeth. Todos da família ficaram extremamente preocupados com ela, porque ela era a filha mais próxima dos pais e também a irmã mais nova da família. Então o impacto na vida dela seria muito maior do que dos outros. E durante o funeral, Elizabeth se levantou, leu uma passagem bíblica e todos se emocionaram muito e sentiram muita empatia por ela naquele momento. Diziam também que ela idolatrava os seus pais e era muito grata a tudo que eles tinham feito por ela, então todos estavam com receio do tanto que ela iria sofrer com aquilo. Enquanto isso, as investigações continuaram e diversos amigos, conhecidos e membros da família Rayson foram interrogados. E através desses interrogatórios, os policiais descobriram que os pais dela, principalmente o pai, não aprovavam o relacionamento da Elizabeth com o Jens. 5 dias depois da descoberta dos corpos, a Elizabeth foi chamada na delegacia para prestar o seu depoimento e contar sobre o cotidiano da família. Ela não era uma suspeita e aquele interrogatório era apenas para que os investigadores pudessem identificar qualquer pessoa, de repente um funcionário, que poderia ter feito aquilo com os pais dela. Então ela foi apenas chamada para auxiliar na investigação. Porém, nessa entrevista, uma bandeira vermelha se acendeu para os policiais. A Elizabeth dava o seu depoimento falando dos pais, aparentemente sem nenhum sentimento. Ela inclusive ria durante o seu depoimento e se sentiu à vontade o suficiente para pedir um cigarro enquanto o interrogatório acontecia. Eles perguntaram onde ela estava naquele final de semana em que tudo aconteceu. E ela falou que era uma caloura da Universidade da Virgínia e que namorava o Jens. E que naquele final de semana eles tinham alugado um carro em Charlottesville e tinham ido para Washington DC para passear pela capital. Ela falou que eles foram na sexta e voltaram para Charlottesville no domingo. Depois disso, os investigadores foram atrás do contrato do aluguel do carro para verificar se ela estava falando a verdade e para eliminar ela como uma possível suspeita. Mas na verdade ela nem era considerada suspeita ainda. Porém, no contrato ficava especificado quantos quilômetros eles tinham percorrido naquele final de semana. E naquela viagem específica eles tinham percorrido 1.075 quilômetros. Fazendo os cálculos da distância entre Charlottesville e Washington, dava um total de 193 quilômetros. Então, uma corrida de ida e volta dessa viagem daria 386 quilômetros. Estranhamente, o carro tinha percorrido cerca de 700 quilômetros a mais que isso e tinha ficado registrado no contrato de aluguel. Esse foi outro sinal vermelho que se acendeu na investigação. E então, 13 dias após a descoberta dos corpos, dia 16 de abril de 85, os investigadores foram até Charlottesville se encontrar com a Elizabeth para uma segunda conversa. Nisso, ela aceitou fornecer suas digitais e também a sua pegada do seu pé para comparar com a cena do crime. Ela também aceitou fornecer uma amostra de sangue. E aparentemente ela estava cooperando bastante com as investigações, e isso era um bom sinal. Os investigadores então perguntaram sobre a distância que ela havia percorrido no final de semana dos fatos.
E ela explicou que tinha dado tudo aquilo de quilometragem porque ela e o Jens tinham se perdido na ida para Washington. E por isso tinha tantos quilômetros rodados naquele final de semana. Porém, os investigadores, vendo o trajeto, perceberam que era muito difícil se perder fazendo o trajeto de Charlottesville até a capital, porque era apenas uma reta. Então, a história parecia não bater. Os investigadores então fizeram o seguinte cálculo. Qual seria a quilometragem caso eles tivessem ido até Lucy Tippins naquele final de semana, que era a casa onde os pais de Elizabeth moravam? Se eles tivessem feito o trajeto de Washington DC até Lucy Tippins e voltado para Washington e depois ido até Charlottesville, aí sim daria aproximadamente 1.075 quilômetros, que era exatamente a distância que havia sido registrada no carro naquele final de semana. Então, aparentemente, a Elizabeth realmente não estava falando a verdade e aquele carro tinha ido até Lucy Tippins no final de semana. Os investigadores então perguntaram para Elizabeth como poderiam conversar com o Jens. Ela deu o número dele para os policiais, mas estranhamente ele nunca atendia as ligações e também ele nunca retornava. Os policiais chegaram a ir até o apartamento dele em Charlottesville, mas ele nunca estava lá. Depois de algum tempo evitando o contato com os policiais, ele concordou em ir até a delegacia de Bedford dia 6 de outubro, 6 meses após os fatos. A conversa com os policiais durou cerca de 4 horas e ele falou exatamente a mesma história que a Elizabeth. Ele falou que eles tinham ido até a capital no final de semana dos fatos, tinham se perdido, visitado alguns pontos turísticos e por isso eles tinham dirigido tantos quilômetros. Porém, quando foi solicitado que ele fornecesse uma amostra de sangue e também a sua pegada, ele deu todas as desculpas possíveis e falou que iria pensar a respeito. Os policiais tentaram argumentar, falando que aquilo poderia o eliminar como um suspeito e que eles tinham 99% de certeza que ele era inocente, mas que para ter 100% de certeza, eles precisavam dessas amostras. Mas ainda assim, ele falou que iria embora e retornaria contato quando decidisse o que ele iria fazer. Ele dizia que estava com medo de ser deportado ou que sua família pudesse de alguma forma ter problemas se as autoridades da Alemanha descobrissem que ele estava envolvido em uma investigação de um crime como aquele. E na época o pai dele era vice-cônsul no consulado da Alemanha dos Estados Unidos. E aí não tinha muito o que fazer, os policiais não poderiam deter o Jens e nem forçar ele a dar aquelas amostras, então eles tiveram que liberar. Logo depois, os investigadores descobriram que o casal havia fugido dos Estados Unidos. Eles fugiram separadamente e se encontraram em Paris. Depois eles dirigiram até Luxemburgo, depois foram para Iugoslávia e depois para a Itália. Eles deixaram para trás apenas cartas para suas famílias e também para os investigadores. Em uma dessas cartas, eles diziam o seguinte: caros policiais Reid e Gardner, presumo que, principalmente você, Sr. Gardner, estará muito animado agora, e por isso odeio desapontá-lo. Bom, isso não é bem verdade. Acho que você vai continuar, como o policial Reid enfatizou, apenas 99% certo da minha inocência. Depois disso, eles viajaram para a Áustria e para a Tailândia, onde eles planejavam se estabelecer. O Jens achou que conseguiria uma cidadania tailandesa, já que tinha nascido no país, mas os planos deles acabou não dando muito certo. Eles então foram para a Inglaterra e ficaram em Londres durante um tempo, mas claro que com tantas viagens e sem um trabalho, uma hora o dinheiro deles iria acabar. E realmente acabou. Por causa disso, eles começaram a usar de fraudes para conseguir mais dinheiro. O que eles faziam? Eles compravam roupas usando cheques e depois devolviam essas roupas dizendo que o tamanho estava errado. E com isso eles pegavam o valor de volta, porém em dinheiro. Ou seja, eles passavam cheque sem fundo. Eles conseguiram em torno de 6.000 libras fraudando dessa forma ali em Londres. E para que eles não fossem pegos, eles usavam identidades falsas. Porém, após uma atendente desconfiar dos dois, ela os denunciou para a polícia de Londres. Em 30 de abril de 86, já fazia 6 meses que eles estavam fugindo, e por volta dessa data, a polícia chamou eles para prestar esclarecimentos, e finalmente eles foram presos. Tudo isso em Londres. Os policiais fizeram buscas no apartamento em que eles moravam, e lá eles encontraram diversas sacolas de roupas que eles usariam em suas fraudes. E também encontraram diversas identidades falsas e até carteiras de motoristas. Lá também tinha perucas e bigodes usadas para disfarce e tinha também um diário. Eles encontraram também ali no meio das coisas o passaporte original deles e com isso eles descobriram suas verdadeiras identidades.
No apartamento, eles também encontraram muitas cartas que o Jens guardava, das cartas que ele trocava com a Elizabeth. E como eles não sabiam se fazia parte da fraude, eles juntaram tudo e levaram para a delegacia para analisar. As cartas deles foram analisadas ponto a ponto e elas eram bem poéticas e pareciam, na verdade, diários, onde um escrevia para o outro sobre o dia a dia deles. Em uma dessas cartas tinha a data de 3 meses antes do crime e o inspetor-chefe de Londres leu cada detalhe dessa carta. E com isso ele percebeu que, em meio a declarações de amor e também palavras bonitas que um escrevia para o outro, eles estavam planejando tirar a vida dos pais de Elizabeth. O inspetor-chefe de Londres entrou em contato com o Rick Gardner, o investigador dos Estados Unidos, por ter visto o nome dele sendo citado no diário. Então eles tinham cartas que parecia planejamento de um crime, eles tinham um diário sendo citado o nome de um investigador e eles tinham o passaporte deles, então eles sabiam que eles tinham vindo dos Estados Unidos. Ele então ligou para o investigador Rick Gardner e perguntou se ele conhecia a Elizabeth e o Jens, e se algo tinha acontecido ali nos Estados Unidos, se alguém tinha tido a vida tirada. E o Rick Gardner disse que sim, que os pais da Elizabeth tinham tido a vida tirada. O inspetor-chefe de Londres falou para o Rick Gardner que o casal estava preso em Londres e que o Rick deveria ir até Londres o quanto antes para interrogar o casal. Obviamente, o Rick Gardner, junto com os outros investigadores, pegaram o primeiro voo e foram para Londres. Dia 5 de junho de 86, 14 meses após os fatos, o casal foi interrogado separadamente de forma incansável. A Elizabeth, dessa vez, já estava com seu advogado e não respondeu nenhuma pergunta. Já o Jens optou por não contratar um advogado e, dessa vez, ele falou o seguinte sobre aquele final de semana. Ele falou que na sexta eles tinham ido até Washington e que no sábado ele pegou o carro de manhã e foi sozinho até Lindbergh, na casa dos pais da Elizabeth, na Lucy Shippings. Lembrando que Lucy Shippings é o apelido que a Nancy, a mãe da Elizabeth, tinha dado para a casa deles. Ele falou que a Elizabeth ficou em Washington e queria ir ao cinema à noite enquanto ele viajou até a casa dos pais dela. E que ela sabia que ele estava indo até lá, mas que eles não sabiam exatamente o que iria acontecer, porque ele não estava preparado. Ele usou essas palavras. E quando o policial perguntou, preparado para o quê? Ele respondeu o seguinte, preparado para tirar a vida deles. E foi assim que o Jens assumiu o crime. Logo após falar isso, ele pediu que o gravador de voz fosse desligado, e então os policiais dizem que ele assumiu diversas vezes ter feito tudo aquilo sozinho, e deu diversos detalhes daquele dia. Ele confessou para o investigador Rick e também para vários policiais várias e várias vezes o que ele havia feito. Ele falou que simplesmente pegou o carro e dirigiu até a casa dos sogros dele naquele final de semana e que ele não tinha certeza do que iria acontecer. Ele contou que chegando até a casa, o Derek atendeu a porta e que os talheres e os pratos de jantar estavam ainda em cima da mesa, como se eles tivessem terminado de comer. Ele falou que a Nancy estava no andar de cima e tinha descido para conversar com eles depois que o Wayne chegou. Ele falou que tomou um drink e uma discussão aconteceu depois que ele pediu permissão para namorar a Elizabeth e os pais dela falaram que não. Ele falou que enquanto o Derek estava sentado, ele levantou e foi até atrás da cadeira do Derek e deu um golpe em seu pescoço com um objeto cortante. Depois disso, ele falou que a Nancy tentou fugir pela porta da cozinha, mas ele alcançou ela e fez o mesmo. Por isso, o corpo do Derek foi encontrado na sala de jantar e o da Nancy na cozinha perto da porta de saída da casa. Depois de saber da confissão do Jens, a Elizabeth assumiu também estar envolvida no planejamento do crime e ela falou que eles eram igualmente culpados. Ela confessou que aceitou ficar em Washington naquele dia para criar um álibi, que era a compra de 2 ingressos do cinema que ela realmente tinha comprado naquele final de semana. E enquanto isso, o Jens iria até a casa dos pais dela. Diante dessas confissões, ambos foram acusados. E o Jens poderia pegar pena capital nos Estados Unidos. Porém, antes de serem enviados para lá, eles teriam que responder pelas acusações de fraude feitas na Inglaterra. Enquanto estavam presos em Londres, a Elizabeth mandou uma carta para o Jens rompendo o relacionamento. Em maio de 87, 2 anos após o crime, a Elizabeth, com então 23 anos, foi enviada de volta para os Estados Unidos. Lá aconteceu seu julgamento em outubro do mesmo ano e ela apareceu no tribunal completamente diferente. Agora seu cabelo estava comprido e ela estava usando roupas bem recatadas.
Durante o julgamento, ela confessou ser cúmplice antes dos fatos, ou seja, ela tinha ajudado a planejar tudo, e ela se declarou culpada das duas acusações. Mas a partir desse momento, as versões da Elizabeth e do Jens passaram a não ser mais as mesmas. E agora eu vou contar as duas versões para vocês. Ela quis testemunhar durante seu julgamento e ela foi perguntada pela promotoria o porquê de ter feito aquilo. E ela respondeu que tudo tinha acontecido porque o Jens e ela eram obcecados um pelo outro. E também porque ele tinha ciúmes de tudo que ela tinha na vida. Ela também falou que toda a ideia surgiu no sábado de manhã, enquanto eles estavam tomando café no hotel que estavam hospedados em Washington. E ela falou que ele ficou bravo por ela ter vendido as joias que tinha para conseguir dinheiro. Ela falou que ele ficou com muita raiva dos pais dela por não estar dando dinheiro suficiente para ela. Juntando isso com as mágoas que o Jens já tinha pelos sogros não aprovarem o relacionamento, ela falou que ele decidiu ir até Lucy Shippings conversar com eles. Quando chegou lá na casa, ele pediu permissão para namorar com ela, eles não permitiram e então ele tinha feito tudo aquilo. Essa foi a alegação da Elizabeth e batia com parte do depoimento do Jens. Enquanto isso, ela falou que ficou assistindo um filme no cinema de Washington e o Jens voltou para lá para buscá-la depois dos fatos. Ela falou que quando entrou no carro, encontrou ele enrolado em um lençol e coberto de líquido corporal vermelho. Ela falou que da cabeça aos pés ele estava inteiro sujo e ele avisou ela que tinha tirado a vida dos pais dela. Ela falou que ficou em estado de choque, entrou no carro e eles voltaram para o hotel. Ela falou que enquanto isso ele foi tomar banho e ele pediu que ela fosse até o carro no estacionamento do hotel e limpasse qualquer vestígio do crime. Ela falou que limpou o carro e quando voltou para o quarto, ele já estava dormindo. O promotor questionou por que ela não chamou a polícia naquele momento, já que ela não sabia que ele iria fazer aquilo. E ela falou que a primeira coisa que ela pensou naquele momento foi salvar o Jens e se salvar também. Porque a partir do momento em que ela soube que seus pais não estavam mais vivos, ela sentiu que precisava ainda mais dele, ou então ela estaria sozinha para sempre. Ela falou que faria qualquer coisa por ele, inclusive trair a própria família. Durante o julgamento foi lida uma carta que a Elizabeth tinha escrito para o Jens 19 dias antes dos fatos. Nessa carta, a Elizabeth diz que o Jens estava agindo como seu carcereiro. Isso é, que ele estava tentando exercer ainda mais controle sobre ela. Ela fala nessa carta que ele estava irritado com os irmãos dela, provavelmente por estar tendo que dividir a atenção da Elizabeth com eles por causa da morte dos pais. E ela também fala o seguinte nessa carta, abre aspas: "Foi você que reivindicou a posse do prêmio. Você ameaçou se entregar, ameaçou tirar a sua vida. Fiquei chocada quando você disse, não fiz isso para os seus irmãos te tirarem de mim. Achei que fizemos isso para que eu pudesse ser livre", fecha aspas. Enquanto isso, o Jens estava na Inglaterra aguardando a decisão de ser extraditado para os Estados Unidos. E ele sabia que se ele fosse para os Estados Unidos, poderia ser eleito para a pena capital. E o próprio Jens conta que passou boa parte do seu tempo na cadeia escrevendo sem parar. Seus advogados tentaram extraditar ele para a Alemanha, onde não correria risco dele sofrer pena capital, porém acabou não dando certo. E os advogados falaram para ele que a única coisa que poderiam fazer a partir daquele momento era prolongar ao máximo o seu tempo de vida. Ele não aceitou aquilo e pediu que os advogados recorressem à decisão no Tribunal de Justiça Europeu de Direitos Humanos, que ficava na França. Para isso, ele contratou outro advogado americano chamado Rick Newton. Enquanto isso, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o julgamento da Elizabeth acontecia e ela tentava de alguma forma colocar toda a culpa do ocorrido no Jens. Ela falou que jamais imaginaria que ele de fato iria com aquele plano até o fim. Porém, o promotor fazia perguntas bem provocativas e tentava encurralar a Elizabeth. Em uma das suas argumentações, ele falou que a Elizabeth, em uma das suas cartas, se autodenominou Lady Macbeth. Essa é uma personagem de uma história de Shakespeare. E essa personagem na história incentiva o seu marido a tirar a vida de alguém. E aí o promotor, se utilizando disso, perguntou se na época dos fatos ela se via como a Lady Macbeth. E ela disse que sim. Com isso, ele demonstrava que o Jens era apenas um fantoche para ela e que ela era mandante de tudo. Outra carta lida durante o julgamento foi uma que ela escreveu no Natal de dezembro de 84, 3 meses antes dos fatos, enquanto ela estava na casa dos seus pais com toda a sua família comemorando o Natal. E estava escrito o seguinte, abre aspas: "Meu querido Jens, acordo e me sinto sozinha.
Minha mãe me disse hoje que se eles sofressem um acidente, ela sabia que eu me tornaria uma aventureira inútil. Eu comecei a chorar. Será que é possível hipnotizar meus pais, fazer voodoo com eles e levá-los à morte? Parece que meu foco na morte deles está causando problemas. Acho que realmente vou começar a praticar magia negra. Porque eles não param de respirar logo. Eu os odeio tanto. Fecha aspas. E o promotor tentava mostrar, lendo essas cartas no julgamento, que a Elizabeth estava alimentando a imaginação do Jens para incentivar ele a tirar a vida dos pais dela. Na carta de resposta do Jens, ele escreveu o seguinte, abre aspas, voodoo, etc. é possível. Sei como você se sente, vou tentar ajudar se você quiser. Ainda não tirei uma vida, possivelmente o ato supremo de destruição. Fecha aspas. Em outra carta ele escreveu o seguinte, abre aspas, meu Deus, eu planejei a cena do jantar. Fecha aspas. E o que o promotor queria demonstrar com isso era que Elizabeth era quem tinha sido a autora intelectual dos crimes e que estava diretamente envolvida em tudo. Já Elizabeth dizia que ela não sabia que o Jens iria de fato chegar até as vias de fato. Durante o julgamento, o promotor também surpreendeu a Elizabeth quando trouxe à tona uma declaração que ela tinha dado, falando que já tinha tido relações com a própria mãe. Ela realmente já tinha falado isso, inclusive para o Jens. E certa vez, quando os pais dela estavam viajando, ela aproveitou para mostrar para ele algumas fotos dela nua. E ela falou para o Jens que a própria mãe dela havia a forçado a tirar aquelas fotos. Ela falou que o pai dela sabia de tudo aquilo e que ela era como se fosse um brinquedo para sua mãe. O Jens, obviamente, ficou chocado ouvindo tudo aquilo na época e acreditou completamente na sua então namorada. Porém, mais tarde, no próprio julgamento, a Elizabeth ficou sem palavras e falou que havia mentido. Com isso, ficou ainda mais claro no julgamento que ela fez de tudo para manipular o Jens contra os seus próprios pais. Na verdade, é dito que a Elizabeth tinha uma mania de mentir e que era até algo patológico. Ela inventava mentiras sem nenhum motivo para diversas pessoas. Certa vez, ela falou para os seus amigos que fazia parte de uma equipe de esqui, mas isso era mentira. Ela falou também que tinha herdado uma casa em Londres, e isso também era mentira. Então, parece que ela gostava de ser uma contadora de histórias, e os amigos dela gostavam de ouvir as histórias que ela contava, e realmente acreditavam em tudo o que ela dizia. Com isso, fazia parecer que ela era uma menina muito viajada, com muitas experiências, uma pessoa muito interessante. Além disso, a Elizabeth era uma moça muito bonita, e tudo isso fazia com que os rapazes e até mesmo as moças se apaixonassem por ela. Durante o julgamento, o promotor perguntou se ela era capaz de mentir, manipular e enganar pessoas, e ela disse que sim. Ele também perguntou sobre o álibi dela, que era os ingressos do cinema que ela havia comprado. Ela dizia que depois de ir ao cinema ver o filme, ela tinha voltado para o hotel e decidido pedir janta para 2 pessoas, mesmo estando sozinha. E ela fala que depois disso ela voltou para o cinema, onde encontrou o Jens naquele carro. O promotor então perguntou em que momento ela pensou em usar aqueles 2 ingressos como álibi. E ela disse que só depois do crime, porque segundo o próprio depoimento da Elizabeth, ela não fazia ideia de que o Jens tiraria a vida dos seus pais, então não teria por que ela comprar um ingresso a mais para formar um álibi, sendo que ela não sabia que um crime ocorreria. Porém, se ela realmente não soubesse que o Jens faria aquilo, e se ela sabia que ele não estava em Washington, por que ela tinha comprado 2 ingressos e não apenas um? E por que também ela pediria 2 jantares naquele hotel ao invés de apenas um? Isso mostrava que, na verdade, ela estava criando um álibi para os 2 antes do crime. Então, ela sabia de tudo. Ao ser pega nessa mentira, ela argumentou que era completamente culpada pela manipulação que fez com o Jens para que ele cometesse o crime, mas que o Jens havia agido completamente por conta própria e que ele tomou a decisão sozinho de cometer aquele ato. E que além disso tudo, a viagem de Washington até a casa dos seus pais era de 4 horas. Então ela falou que ele teve o tempo suficiente para pensar melhor e desistir do crime e não o fez. Então ela estava dizendo que o poder de decisão estava 100% na mão do Jens e ele resolveu, por conta própria, cometer o crime. O irmão dela, por parte de mãe, chamado Howard Hanson, também testemunhou no tribunal e ele disse que não estava satisfeito com aquela explicação dela e que, na verdade, ele acreditava que ela estava na casa no momento do crime. O seu outro irmão, chamado Richard, também testemunhou e pediu pena máxima para Elizabeth, que era a de prisão perpétua. Ele falou que ele queria isso para que todos soubessem quais eram as consequências de um crime tão hediondo. Ao final do julgamento, ela foi
foi condenada a 90 anos de prisão, uma pena de 45 anos por cada crime de cumplicidade, que deveria ser cumprida consecutivamente. Quanto ao Jens, como ele recorreu ao Tribunal de Justiça Europeu, eles determinaram que o Jens não seria extraditado aos Estados Unidos enquanto ele estivesse correndo perigo de pegar pena capital. Foi então que o promotor dos Estados Unidos, o Jim Updike, retirou a possibilidade de pena capital. E finalmente, em janeiro de 1990, o Jens foi deportado, 5 anos após os fatos. As mídias dos Estados Unidos estavam fazendo a cobertura completa desse caso e não foi diferente quando iniciou o julgamento do Jens, em 18 de junho daquele ano. E para surpresa de todos, no julgamento, ele se declarou inocente. Ele afirmou que fez uma confissão falsa na época para proteger a Elizabeth, porque ele presumia que teria imunidade diplomática. Isso foi uma surpresa para todo mundo ali no tribunal, afinal ele tinha passado 3 anos se declarando culpado do crime, e agora ele simplesmente tinha mudado a história. Segundo a nova versão do Jens, eles tinham viajado no final de semana dos fatos para Washington DC e ficaram hospedados naquele hotel. Ele falou que na manhã seguinte, dia 30 de março de 85, a Elizabeth contou a ele que novamente estava tendo problemas com uma dívida de substâncias ilícitas. Ela tinha feito essa dívida com um colega de classe. Ela falou que esse colega de classe, queria que ela fosse até Washington naquele final de semana, pegar uma encomenda com alguém que ele conhecia e levasse até Charlottesville para que ela quitasse aquela dívida. Então, naquela manhã, no hotel, ela falou que iria fazer isso. O Jens falou que iria com ela e ela disse que não porque poderia levantar suspeitas. Ele falou que ela pediu que ele ficasse em Washington para fazer um álibi, porque seus pais já estavam muito preocupados e desconfiados que ela estivesse fazendo uso de drogas novamente. Ela pediu que ele comprasse 2 ingressos no cinema e depois que fosse até o hotel encontrá-la. Ele falou que naquele dia ela pegou o carro e saiu enquanto ele foi ao cinema comprar os ingressos. Ele falou então que comprou 2 ingressos para o filme A Testemunha e também 2 ingressos para o filme Estranho no Paraíso. Depois ele falou que voltou para o hotel, pediu 2 jantares e ficou aguardando por ela. Só que ele falou que ela demorou muito para voltar e aí ele ficou um pouco estressado e decidiu ir novamente ao cinema assistir o filme The Rock Horror Picture Show. Ele falou que depois que o filme acabou, ele voltou para o hotel e a Elizabeth chegou logo em seguida. Ele falou que nesse momento, ela se sentou na cama, ao lado dele, e falou o seguinte: tirei a vida dos meus pais, estava sob efeito de drogas, mas de qualquer forma, eles merecem. E ele falou que ela começou a repetir isso sem parar. Segundo o Jens, ela pediu que ele o ajudasse naquele momento, caso contrário, ela também teria a vida tirada. E ele falou que sabia exatamente o que isso significava, que ela poderia ir para a cadeira elétrica. Ele falou que quis ajudá-la porque ele não queria que nada levasse ao término do namoro deles. Eles então conversaram e decidiram que a única forma que ele poderia ajudá-la, que possivelmente funcionaria, seria ele levar a culpa pelo que ela havia feito. Porque, como ele falou, ele tinha passaporte diplomático e seu pai era vice-cônsul. Então, ele achou que se fosse condenado, seria apenas enviado de volta à Alemanha, onde pegaria no máximo 5 anos de prisão. Ele falou que se sentiu um herói por se sacrificar para salvar sua namorada e que ele amava ela mais que tudo na época. E que entre deixar a Elizabeth ser condenada à cadeira elétrica e ficar apenas 5 anos na prisão, ele preferiu sacrificar 5 anos da sua vida na prisão. E ele disse que para parecer convincente, eles combinaram que ele daria o maior número de detalhes possíveis de como tinha feito tudo aquilo. E até mesmo como estava a casa, por exemplo, qual luz estava acesa e quem o tinha recebido na porta. Uma prova importante demonstrada pelo advogado do Jens foram os ingressos do cinema. Como eu falei, o Jens tinha aquela mania de guardar tudo, até as cartas que a Elizabeth mandava para ele, e uma das coisas que ele guardou foram aqueles ingressos. Através disso, a defesa queria demonstrar que era ele quem havia comprado aqueles ingressos, afinal, ele que tinha guardado, e demonstrou ali no julgamento. Além disso, ele lembrava o dia e o horário do filme que assistiu, que era às 10h15 da noite. Diante da versão da Elizabeth, que se lembrava apenas vagamente do horário do filme e disse que ao invés de assistir, tinha conseguido heroína e ficou usando ao invés de entrar no cinema, a versão dele parecia muito mais plausível. Além disso, a defesa dele focou muito nas falhas da investigação.
Segundo o advogado de defesa, eles deveriam ter investigado mais as provas, como, por exemplo, os jantares solicitados no quarto do hotel. Segundo a Elizabeth, ela quem havia pedido aqueles jantares, mas ela dizia que não se lembrava o que tinha pedido exatamente. E ela falou que quando o jantar chegou, ela que assinou o recibo falsificando a assinatura do Jens, já que estava usando o cartão de crédito do pai dele no hotel. Porém, agora na versão do Jens, ele dizia que ele quem havia pedido os jantares e ele quem havia assinado aquele recibo. E a questão era, a assinatura era falsa ou não? Isso determinaria quem estava naquele quarto enquanto o crime acontecia, se era a Elizabeth ou se era o Jens. Infelizmente, não dava para averiguar essa prova, porque a polícia havia demorado muito para solicitar esse recibo ao hotel na época da investigação. E quando solicitaram, apenas 6 meses depois dos fatos, o hotel avisou que já tinha jogado aquele recibo fora. A defesa também argumentou que haviam bitucas de cigarro tanto na porta de entrada da casa dos pais da Elizabeth quanto na porta dos fundos. Esses cigarros eram da marca Merit, os mesmos que a Elizabeth fumava. Já o Jens, ele não fumava. Outra prova importante é que, além da pegada de meia que foi encontrada na cena do crime, tinha também uma pegada de sapato na sala de jantar, que não batia com os sapatos do casal Rayson. Na época da investigação, foi determinado que provavelmente essa pegada de sapato era de uma mulher que calçava entre 37 ou 38. Porém, o que foi muito criticado pela defesa do Jens durante o julgamento é que nenhuma dessas provas foram averiguadas confrontando com os sapatos da Elizabeth, por exemplo. Eles nem perguntaram qual era o número de sapato que ela usava para confrontar com aquela pegada. Na época, os investigadores foram a diversas lojas de tênis para tentar identificar de qual tênis era aquela pegada, mas eles não averiguaram o guarda-roupa da Elizabeth, porque eles poderiam encontrar algum tênis ali que batia com a pegada. Era como se a investigação tivesse parado a partir da confissão do Jens. Então, eles tinham acreditado 100% na confissão do Jens e interromperam a investigação. Outra prova importante era as digitais da Elizabeth, que haviam sido encontradas em uma das garrafas de bebida que tinha na casa. Isso era algo bem importante, porque apesar dela ter morado lá, na época do crime ela estava morando em Charlottesville, em outra cidade, próxima da faculdade. Foi alegado pela investigação que ela tinha estado uma semana antes dos fatos na casa por ter sido o aniversário do seu pai. Então a questão era, ela tinha deixado aquela digital no aniversário do pai dela ou quando os pais dela tiveram a vida tirada. O fio de cabelo encontrado na pia do banheiro da suíte da casa foi comparado com o cabelo do Jens e não era compatível, mas infelizmente não foi comparado ao fio de cabelo da Elizabeth. Então essa foi a tática da defesa do Jens, mostrar como a investigação não tinha nem sequer estudado a possibilidade da Elizabeth estar na cena do crime. Já a promotoria alegou que o Jens, em suas confissões, havia dado muitos detalhes do dia dos fatos. E isso era uma forte evidência de que ele estava lá quando tudo aconteceu. O promotor demonstrou que todas as confissões feitas antes por ele batiam exatamente com a cena do crime, como, por exemplo, em qual cadeira da mesa de jantar o Derek estava sentado, de qual lado estava a taça de vinho dele. Então, para a promotoria, era impossível o Jens ter dado tantos detalhes sem ter estado no local. Outro ponto importante da acusação é que 2 anos após o crime, a Elizabeth já havia rompido com o Jens através daquela carta, que eu falei para vocês que ela mandou, falando que ele estava sozinho, que eles tinham terminado o relacionamento. E naquela época, um procurador e um advogado interrogou o Jens na prisão para tentar fazer com que ele fosse extraditado para a Alemanha. Essa conversa foi toda gravada e ali ele fez a sua terceira confissão, contando os mesmos detalhes que tinha contado em sua primeira confissão. Para a acusação, se ele tivesse mentido para proteger a Elizabeth, aquela seria a hora ideal de contar a verdade. Afinal, ela já havia terminado com ele já há algum tempo, então não tinha mais por que ele querer protegê-la, como agora ele alegava que tinha feito. Porém, o Jens alegou que confessou naquela ocasião porque essa era a única forma deles conseguirem extraditá-lo para a Alemanha. Já sobre o fluido corporal que foi encontrado na casa do tipo O, batia com o tipo sanguíneo do Jens. Afinal, muitas pessoas têm esse tipo sanguíneo. Na época, a técnica de DNA não estava evoluída o suficiente e por isso não poderia ser usada nessa investigação. Outra prova importante era a pegada de meia que tinha ficado na casa. O Jens se negou 2 vezes dar a amostra da sua pegada para a polícia e só deu essa amostra quando foi determinado pelo juiz.
E após ser enviado para o laboratório para análise, foi determinado que a pegada correspondia exatamente ao pé do Jens. E essa era a única prova que realmente o colocava na cena do crime. Não tinha impressões digitais dele na casa e nem testemunhas oculares, mas tinha a marca do pé dele lá. A Elizabeth foi chamada para testemunhar no julgamento do Jens e essa seria a primeira vez que eles ficariam frente a frente desde que haviam sido presos. E ela testemunhou contra ele e a favor da promotoria. Ela falou que realmente ele havia feito aquilo e que sim, ela queria que ele fizesse na época. Ela confessou que realmente no dia dos fatos, quando ele saiu no sábado à tarde para ir até a casa dos pais dela, ela estava muito mais preocupada dele não tirar a vida dos pais dela do que tirar. Então ela falou que realmente ela queria. E ela riu enquanto contava isso no tribunal e disse que imaginar ele fazendo isso com os pais dela era estranho, porém era fascinante. Ela falou que o Jens havia contado a ela que em determinado momento tinha tirado o sapato na casa e ficado só de meia e que tinha lavado a mão em um dos banheiros da casa. No primeiro dia do seu testemunho, enquanto respondia às perguntas da promotoria, ela estava completamente confortável e confiante no tribunal. Porém, no segundo dia, quando ela foi chamada para responder as perguntas da defesa, ela estava bem segura, bem tensa e chegou até mesmo a passar mal antes de entrar no tribunal. Uma das perguntas feitas pela defesa foi se era verdade que ela tinha sido abusada por sua mãe. E dessa vez ela disse que sim, que era verdade. E que era muito ressentida com isso e tinha contado tudo para o Jens. Foi solicitado que ela lesse uma das cartas iniciais que tinha escrito para o Jens professando todo o seu amor. E nessa carta ela escreveu que fazia os homens se apaixonarem por ela para que ela pudesse humilhá-los. E também as luxúrias baratas e paixões fáceis deles, para descarregar todo o ódio que sentia pelos homens. Isso foi usado no julgamento para dizer que a Elizabeth havia feito exatamente isso com o Jens, e que ela era a única que tinha motivos para querer tirar a vida dos seus pais. Após a fase das argumentações, tanto da defesa quanto da acusação, o júri se juntou para decidir o destino do Jens. E agora eles teriam que decidir: o Jens estava na cena do crime ou a Elizabeth? Quem tinha ficado em Washington para fazer aquele álibi e quem tinha viajado até Lucy Shippings para cometer o crime? E então, no mesmo mês que completaria 24 anos, o Jens foi considerado culpado das duas acusações de ter tirado a vida do casal. E ele foi condenado a 2 penas consecutivas de prisão perpétua. Porém, ele continuou se dizendo inocente e começou a fazer de tudo para provar isso. Ele contratou advogados para ajudá-lo naquilo e, além disso, um ex-xerife chamado Chip Harding, que trabalhou com crimes da mesma natureza durante anos, começou a estudar o caso. E ele percebeu que haviam algumas inconsistências na condenação do Jens. Esse ex-xerife, o Chip, chamou seu amigo John Grisham, que era escritor e advogado, para ajudá-lo a analisar todos os autos do processo. Eles passaram 500 horas investigando o caso e o Chip dizia ter certeza que o Jens era inocente. E ele usou os próprios recursos financeiros em toda essa investigação particular. Para o Chip, a única razão pela qual o Jens foi condenado seria aquela sua confissão inicial, que agora ele dizia que era mentira. Ou seja, ele dizia que não tinha provas que o colocassem na cena do crime. E em uma das fitas da confissão do Jens, perguntam a ele qual a roupa que o casal estava vestindo quando tiveram a vida tirada. E ele respondeu que a Nancy estava de calça jeans, mas na realidade ela estava usando um hobby que cobria todo o seu corpo. Outra inconsistência na confissão do Jens era a posição do corpo do Derek. O Jens fez um desenho na época que ele confessou o crime para mostrar onde o corpo de cada um estava, e nesse desenho ele alegou que o corpo do Derek estava caído no vão de uma porta entre a sala de jantar e entre a sala de estar. Mas na verdade o Derek estava caído ao lado da porta e não entre a porta. O Jens também havia dito na época que mesmo após o Derek ser atingido na garganta, ele falou algumas coisas. Porém, o Derek teve a garganta e a laringe cortadas, então era impossível ele ter falado algo. Essas inconsistências teriam que ter sido analisadas na época da investigação, porém não foi. Porque, como eu falei, a polícia aceitou a confissão do Jens como verdade absoluta. E também para o Chip, a pegada de meia não era o suficiente para provar que o Jens estava na cena do crime. Afinal, aquela pegada poderia se encaixar com diversos tipos de pés. Ao todo, o Jens apresentou 3 recursos no estado da Virgínia e todos foram negados, o último sendo em abril de 97.
Depois disso, ele entrou com outro recurso no Tribunal Federal que também foi negado em 98. Enquanto isso, a Elizabeth estava presa e apresentava um ótimo comportamento na cadeia. E ela também começou a escrever quinzenalmente para uma coluna de um jornal local. A coluna se chamava Glimpses from Inside, que em português seria Vislumbres de Dentro. E lá ela contava todo o seu cotidiano na cadeia. Ela falava como ela sabia de tudo que estava acontecendo do lado de fora, na vida normal, mas como lá dentro até as conversas e reclamações permaneciam sempre as mesmas. Ela também dizia que sentia remorso pelo que tinha feito e que merecia ser punida. Já o Ian se dizia inocente, ele não se misturava com os outros presos e ele não aceitava sua condenação. No seu período na cadeia, ele escreveu um livro e foi publicado online, e jornais publicaram artigos sobre esse livro. E lá ele contava como foi manipulado a confessar um crime que nunca cometeu. Era como se a única missão de vida do Jens, a partir daquele momento, era sair da cadeia e provar a sua inocência. Então ele não parava de trabalhar nisso. Ele também teve um bom comportamento na cadeia e se converteu ao cristianismo. Ele se envolveu bastante com a Igreja Católica. Ele também formou um grupo de meditação na prisão e fez amizade com um diácono que passou a acreditar na sua inocência. Com o envolvimento com a Igreja Católica, alguém do alto escalão da Igreja Católica de Richmond se encontrou com o governador Tim Kaine, que também era católico, para falar ali sobre o caso do Jens. Em 12 de janeiro de 2010, já fazia 24 anos que o Jens estava preso e o governador estava em seu último dia de mandato. E sua última decisão foi autorizar a transferência do Jens para a Alemanha. A Elizabeth, de alguma forma, ficou sabendo disso e deu uma entrevista dizendo que se o Jens fosse inocente, ela gritaria aquilo para os quatro ventos, mas que ele não era e que ele era tão culpado quanto ela e que ambos mereciam estar presos. A declaração da Elizabeth teve uma repercussão enorme, mas ainda assim o Jens achou que conseguiria ir para a Alemanha. Ele já tinha até arrumado suas malas. Mas o novo governador, Bob McDonnell, tomou posse e a primeira coisa que ele fez, como governador da Virgínia, foi cancelar a transferência do Jens. E o Jens fala que Elizabeth atrapalhou sua transferência para a Alemanha porque se ele de fato fosse, toda a ira da população da Virgínia ficaria apenas em cima dela. E com isso ela jamais sairia da prisão. Ela se tornou elegível para a liberdade condicional em 1995 e apresentou um pedido de liberdade a cada 3 anos a partir de então. A sentença dela era sujeita à liberdade condicional obrigatória, então de qualquer forma ela seria libertada em 2032, 45 anos após a sua condenação. Mas, claro que ela estava tentando adiantar isso. Porém, todos os seus pedidos foram negados. Em 2016, o então governador da Virgínia pediu que o exame de DNA fosse realizado em todos os casos antigos que continham amostras de DNA armazenadas. E o caso do Jens era um deles. E quando as provas coletadas da casa dos Rayson foram comparadas com o DNA do Jens, deu negativo. Então aquele sangue tipo O encontrado na cena, que durante anos os investigadores acreditavam ser do Jens, não era dele. Na casa, na época, também havia sido encontrado o sangue tipo AB com cromossomo Y. E por isso a polícia acreditava que havia 2 homens sangrando na casa além do Derek. Mas o condado de Bedford parecia ter ignorado essa informação ao longo dos anos, e eles não tentaram descobrir quem eram aqueles homens. Revisando o caso, os investigadores descobriram 2 nomes citados pela equipe de defesa do Jens em 1990. Eram 2 homens que também moravam no estado da Virgínia e haviam sido presos em 85 por ter tirado a vida de um morador de rua de uma forma muito similar aos pais da Elizabeth. Por causa disso, os investigadores começaram a teorizar que a Elizabeth havia conhecido esses 2 homens em um local onde faziam uso de substâncias ilícitas, que ela também fazia, e tinha manipulado ambos a cometerem o crime. Em 2016, esses 2 homens estavam presos, cumprindo pena de prisão perpétua, e a polícia conseguiu coletar suas amostras de DNA. Mas elas não combinavam com o DNA encontrado na casa. E como o DNA obtido das amostras era algo parcial e não um perfil inteiro, a polícia passou a acreditar que o sangue do Derek poderia ter sofrido alguma contaminação ali na cena do crime e que, na verdade, todo o sangue masculino encontrado na casa pertencia apenas a ele. Então, no final, o DNA não conseguiu provar nada, nem que havia mais alguém na casa, além do casal Rayson, no momento do crime.
E a única prova que colocava o Jens na cena do crime era a sua confissão e a pegada de meia. Porém, muitos diziam que analisar uma pegada de meia era ciência barata e que não provava absolutamente nada. Por causa disso, uma podóloga forense foi chamada e falou que era sim possível determinar se a pegada pertencia a Elizabeth ou ao Jens. E analisando o pé de ambos e comparando com a pegada, ela concluiu que de fato a pegada pertencia ao Jens. Comparando com o pé do Jens, a largura e o comprimento era exatamente o mesmo e até mesmo um espaço que tinha entre o dedo. Então, das pessoas que tinham conexão com o caso, a pegada se encaixava mais no pé do Jens. Mas ainda assim, ele continuava insistindo em sua libertação. A equipe dele chegou a entrar em contato com o ex-presidente da Alemanha, que era o Christian Wolff, e em 2017 ele foi até a Virgínia para argumentar em favor do Jens no Comitê de Liberdade Condicional. O Josh Graham, que ajudou na investigação particular do ex-xerife Chip Harding, tinha muito contato com políticos democratas e com isso ele conseguiu apoiadores para contribuir para a libertação do Jens. Algumas pessoas começaram a achar que o Jens já estava tempo demais preso por uma condenação tão controversa. E então, em 25 de novembro de 2019, após 33 anos de prisão, o governador Ralph Northam aceitou a recomendação do Conselho de Liberdade Condicional da Virgínia para libertar tanto o Jens quanto a Elizabeth. Nenhum dos dois receberia perdão governamental, mas ambos foram libertados e seriam deportados para os seus países de origem. Então a Elizabeth iria para o Canadá e o Jens iria para a Alemanha, não podendo nunca mais retornar para os Estados Unidos. E assim foi feito. Quando o Jens chegou na Alemanha, ele foi recebido por uma equipe enorme de repórteres que queriam entrevistá-lo. Pessoas o aplaudiram no aeroporto e ele disse ser grato por todos que o ajudaram. E ao todo, o Jens ficou preso 33 anos, 6 meses e 25 dias. Já a Elizabeth chegou ao oeste do Canadá e se encontrou com a sua prima, que sempre esteve ao seu lado. E ela era muito mais discreta que o Jens, então ela preferiu não dar entrevistas. A Elizabeth tinha um relacionamento melhor com seus irmãos por parte de pai e eles a perdoaram e pediram que ela não desse entrevistas sobre o caso. E até hoje ela respeita esse pedido. O Jens hoje tem 57 anos e publicou 8 livros e trabalha como palestrante. Após sua deportação para a Alemanha, ele foi convidado para vários talk shows alemães conhecidos e se tornou uma espécie de celebridade do país. E na Alemanha, por razões legais, ele não pode acusar a Elizabeth do crime. Isso torna difícil interagir com ele de forma direta e crítica para falar sobre o crime. Ele sempre se retratou como uma vítima e diz que o sistema judicial dos Estados Unidos é injusto. Já a Elizabeth tem 59 anos e vive uma vida bem reservada no Canadá. Ambos continuam se acusando pelo crime. Porém, existe uma teoria que não foi usada no tribunal, mas que algumas pessoas acreditam, que é a de que ambos estavam na cena do crime, e por isso existem evidências dos dois lados, como por exemplo, a pegada do Jens e as bitucas de cigarro da Elizabeth. Essa teoria se sustenta também no fato da Nancy ter falado para o Howard, para o filho dela, que naquele final de semana ela iria receber tanto a Elizabeth quanto o Jens na casa deles. Tanto que o Howard foi um dos primeiros a falar sobre a Elizabeth estar na casa quando tudo aconteceu. Então existe essa teoria que diz que os dois juntos teriam pedido aquele jantar no hotel por volta das 4 horas da tarde e teriam comprado os ingressos do cinema com antecedência para estabelecer um álibi. E depois fizeram aquela viagem juntos até Lucy Shippings e voltado para Washington. Porém, como ambos falaram mentiras durante todo o processo e ao longo dos anos, não tem como saber o que exatamente aconteceu. E no final, os únicos que sabem tudo o que aconteceu naquele fatídico dia é a Elizabeth e o Jens. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fala pra mim em qual teoria você acredita mais. Foi a Elizabeth, foi Jens ou foram os dois juntos? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo caso.